Olá, meus queridos, olá, minhas queridas do Eleva Concursos. Estamos aqui para mais um encontro, para darmos início, de fato, às nossas aulas sobre gramática da língua portuguesa. Meus queridos, hoje começaremos a falar sobre a fonologia da língua portuguesa. Para você que assistiu à aula de apresentação, sabe que a fonologia vai focar nos sons da língua portuguesa. Estudaremos aqui a língua sob um viés específico, o viés dos sons. Ok? Vou colocar na tela agora os nossos slides. Vou ficar aqui no cantinho e quero conduzir você à melhor experiência em relação à fonologia. Pessoal, a fonologia. Na fonologia, nós estudaremos a chamada unidade mínima de som, que é o fonema. O fonema da língua portuguesa, ok? O fonema é a menor unidade sonora. Professor, não entendi. Fonema vai ser uma letra? Não. Nos nossos estudos, chamaremos letra de letra mesmo ou de grafema. Grafo é a escrita, não é isso? Grafia é a escrita. Fonema é o som e grafia é a escrita. Nem sempre letra e fonema vão coincidir, nem sempre, ok? Então, vejamos aqui, ó. Para representarmos os sons da língua portuguesa, usaremos as barras. Veja bem, pessoal, o estudo fonológico, na verdade, o estudo fonético fonológico é feito internacionalmente, ok? Não é uma propriedade específica da nossa língua portuguesa. Não é algo para dificultar a língua portuguesa, ok? Então, nós não faremos aqui um curso específico de fonética e fonologia. Eu farei aqui observações fonológicas que serão suficientes para fazer você acertar a sua questão no concurso. Esse é o meu grande objetivo. Ah, professor, pesquisei e a representação de tal letra ou de tal fonema não é exatamente a que o senhor colocou aqui na nossa aula. Isso pode acontecer. Eu quero que você compreenda de uma maneira eficiente, que sirva para você acertar as suas questões, que sirva para você passar no concurso público. Afinal, esse é o nosso grande objetivo aqui, não é isso? Então, eu quero que você preste atenção aos exemplos aqui, ó. Eu tenho a palavra bato. Bato, do verbo bater. Eu bato. Tu bates. Ele bate, né? Bato. Veja, bato é a palavra. Mas quando eu vou representar essa palavra fonologicamente, eu vou colocar entre barras para mostrar ao meu leitor que eu não estou escrevendo a palavra, eu estou representando os seus fonemas, os sons que cada letrinha exerce ali naquela palavra. Então, eu escuto o som do B, eu escuto o som do B, ele está aqui representado entre as barras. Eu escuto o som do A, eu escuto o som do T, só que bato, você não ouve o som do O muito forte, você não fala bato, né? Geralmente você fala bato, bato. Esse O é um som que vem mais fraco na pronúncia, por isso eu coloquei como U aqui, né? E perceba que como se comporta o fonema, né? Que é a menor unidade sonora da língua. Veja, eu vou trocar um fonema, uma simples mudança já muda uma palavra inteira. Bato já é diferente de pato. Perceba que a minha boca faz o mesmo movimento para pronunciar B e P, né? B e P, mas são fonemas diferentes e por isso eles vão dar origem a palavras diferentes, ok? Eu tenho aqui a palavra pato. Eu escuto o som do P, o som do A, o som do T, e no finzinho eu escuto o som do U.
né? Um som do O mais fraquinho, um pato. Mudei de B para P para G agora, ó. Gato, gato. G, A, T, U. Mudei de G para Q agora. Q. Olha aqui, ó. K, A, T-U. Professor, ainda não entendi o que é esse negócio aí entre barras. Entre barras é a representação sonora, representação fonética das palavras que estão ao lado, ok? Então, para que compreendamos melhor essa parte de fonologia, nós vamos estudar aqui conceitos como vogal. Ah, professor, não acredito que eu paguei um curso que diz que vai me levar à aprovação e o professor está me ensinando o que é uma vogal. Eu sei o que é uma vogal. Você já parou, né, para pensar sobre isso? Mas eu peço a você humildade neste momento, porque o concurso pode cobrar isso de você lá na sua prova, ok? Então, o que é a vogal? Vogal é o som que passa diretamente pela boca, sem causar contato entre os pontos de articulação. Então, quando eu pronuncio, por exemplo, A, E, I, O, U, os meus lábios não se tocam, a língua não toca os dentes não se tocam, beleza? O som sai livremente. A, E, I, O, U, ok? Muda apenas a abertura e o fechamento da nossa boca, do nosso aparelho fonador. Olha que chique, viu? Vogal. E o que é a tal semivogal? Veja, a semivogal é um som também vocálico, beleza? Também vocálico. Só que ele é mais fraco. Ele tem uma pronúncia mais fraca, ok? Por exemplo, nas palavras pai, mãe, mão. Reflita comigo. Pronuncie essas palavras. Perceba que o A e o AN tem um som muito mais forte do que o I, do que o E e do que o O. Beleza? Quando você pronuncia pai, quando você pronuncia pai, você tem aqui uma pronúncia do A muito mais forte do que o I. Muito mais forte do que o I. Beleza? Pai. Em mãe, a mesma coisa, né? Eu pergunto a vocês o seguinte: como você separaria as sílabas dessas palavras? Como você separaria as sílabas de pai? Pai não separa, né? Mãe não separa. Mãe também não separa. São palavras monossílabas. São palavras que têm apenas uma sílaba. É diferente desta palavra aqui, ó. Se eu pedir para você separar esta palavra aqui, país. Eu moro no país chamado Brasil. País. Aqui você separa. Porque você percebe que na pronúncia, esse I tem um som independente, tem um som forte. Inclusive, é um som mais forte do que o A. País. É a sílaba tônica, não é? Essa palavra aí tem duas sílabas. Mas pai, mãe e mão só tem uma sílaba. E aqui eu quero dizer o seguinte: primeiro, o A, o fonema A, é sempre vogal. Professor, disso aí eu já sabia. O que é que eu quero dizer com essa observação? Eu quero dizer que o A não vai assumir o papel de semivogal. Vai ser vogal, ok? Vogal. Beleza? Então, se eu tenho aqui o A,
que é vogal, e não se separa do I, né? O I a gente vai chamar de semivogal, que é um sonzinho mais fraco. Beleza? O mesmo pensamento é aqui, ó. An é a vogal e E é a semivogal. An é a vogal e U é a semivogal. Mão, né? É a semivogal. Vou deixar assim apenas slide, porque eu acho que eu estava na frente dessas últimas observações. Ok? Beleza? Então vocês vão me ouvindo e acompanhando as minhas anotações aí nos slides. Tranquilo? Então, vogal é o som que sai pela boca sem o toque, o encontro dos pontos de articulação. Beleza? Semivogal é esse mesmo som pronunciado de uma forma mais fraca. Pronunciado de uma forma mais fraca. Tranquilo? E o que vai ser essa tal. O que é a consoante? A pessoa consoante é C, B, C, D, F, né? Isso. A consoante, os sons consonantais são todos aqueles que provocam o encontro de algum ponto de articulação. Veja, para pronunciar a letra B, né, o fonema representado pela letra B de bola, fonema representado pela letra B, eu tenho P, B, B, o toque entre os lábios, né? Para eu representar o fonema da letra P, P, eu também tenho o toque entre pontos de articulação que são os lábios, né? Já para representar o fonema da letra T, T, a minha língua toca os dentes, né? T, T, né? Mesma coisa é o D. Isso é uma pergunta interessante e você vai responder mentalmente a essa pergunta. Veja, é por que as, os adultos sempre falaram para a gente, hoje a gente reproduz para algumas crianças, mas a gente acaba não explicando. Muitas pessoas não explicaram. Por que aqui antes de P e B, por que aqui antes de P e B, a gente usa M. Porque aqui antes de P e B, a gente usa M. Porque o ponto de articulação desses fonemas é exatamente o mesmo, né? Para falar P ou B, eu toco os lábios, né? São consoantes bilabiais. Não se preocupe com esse nome estranho, não, viu? E o M, né? A gente fala M, mas o fonema é me, né? Me. Então, me, P e B são basicamente fonemas semelhantes. A mudança entre eles é a sonoridade, ok? É a sonoridade. E o me também tem um pouquinho de nasalidade. Pois é, meu povo, a gente usa me antes de P e B porque eles são fonemas semelhantes, muito parecidos. Tranquilo? E o que é a consoante? A consoante é exatamente esse som que causa contato entre os pontos de articulação. Pessoal, já sei o que é fonema, já sei o que é grafema, que é letra escrita. Já sei o que é vogal, semivogal e consoante. O grupo formado por esses fonemas de uma só vez é chamado sílaba, ok? Sílaba. Como é que eu divido uma palavra em sílabas? Depende do impulso, né, que eu faço para pronunciar esse grupo fonético. Por exemplo, boia. Eu tenho a palavra boia. Boia. Boia, né? Eu tenho a palavra pai. Pai tá aqui, ó. Pai não separa.
para. Mas nós vimos no slide anterior que país separa. E aqui eu quero dar uma dica a você, que é a dica, que é a seguinte dica. A quantidade de sílabas, a quantidade de sílabas presente em uma palavra, a quantidade de sílabas de uma palavra é exatamente igual ao número de vogais. É exatamente igual ao número de vogais. Sim, professor. Boia tem 3 vogais, mas só tem 2 sílabas. Então, ela não tem 3 vogais. Ela tem 2 vogais. Quais são as vogais de boia? Quais são as vogais de boia? As vogais de boia são 2. O e A. E esse I aí é o quê? Esse I tem um sonzinho mais fraco. É semivogal. Esse I tem um sonzinho mais fraco, é semivogal. Ok? Em pai, quantas vogais eu tenho? Uma, que é o A. O I é o quê? Semivogal. Beleza? Semivogal. Em país, quantas vogais eu tenho? 2. Porque 2 vogais nunca ficarão juntas na mesma sílaba. 2 sons vocálicos ficam na mesma sílaba, mas 2 vogais não ficam na mesma sílaba. Beleza? Tranquilo? 2 vogais não ficam na mesma sílaba. Eu botei aqui a OMS, né? Toda sílaba na língua portuguesa possui uma vogal. Portanto, o número de sílabas é definido pelo número de vogais. Mas você não pode confundir vogal com semivogal. Tranquilo? Vamos aqui ao nosso próximo slide. Já sei o que é uma sílaba, que é um grupo de fonemas pronunciado de uma só vez, ok? Pode ter som vocálico e som consonantal na mesma sílaba. Tranquilo? Beleza. Agora eu preciso saber que alguns sons vocálicos vão se encontrar na mesma sílaba ou em sílabas diferentes, ok? Quando é que vão ocorrer esses sons vocálicos na mesma sílaba? Nós diremos que houve um encontro vocálico chamado ditongo. Ditongo são 2 sons vocálicos na mesma sílaba, beleza? Pega aqui a palavra caixa. A palavra caixa. 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 Está separado assim, beleza? Caixa. Está separado assim. Eu quero que você perceba, eu quero que você perceba que caixa é, apresenta aqui, apresenta aqui uma vogal, que é o A, caixa. O I tem um som mais fraquinho, é uma semivogal. E aqui eu tenho outra vogal. Mas o meu foco é nesta sílaba aqui, na primeira. Beleza? Na primeira sílaba. É o meu foco. Caixa. Veja bem. O meu som saiu do A, que é sempre uma vogal, e foi para o som mais fraco, que é a semivogal. Então você concorda comigo que o som desceu? O som desceu, o som perdeu intensidade. Foi do som mais fraco para, ou do som mais forte para o mais fraco. É por isso que a gramática vai chamar esse ditongo, que é um ditongo, 2 sons vocálicos na mesma sílaba, uma vogal e uma semivogal, ok? O ditongo é oral porque o som sai exclusivamente pela boca, beleza? E é decrescente porque ele saiu do som forte para o som fraco. Ele saiu da vogal para a semivogal. Sempre que eu tiver a sequência de vogal mais semivogal, eu estarei diante de um ditongo decrescente, ok? Quando for o contrário,
né? Quando acontecer o contrário, aí você vai saber que o ditongo é crescente. Como assim, professor? Eu tenho aqui a palavra história. História. Você já aprendeu que o A é sempre vogal. O I, nesse caso, tem um som levemente mais fraco, é semivogal. Então agora o som subiu. O som subiu, né? O som aumentou de intensidade, saiu do mais fraco e foi para o mais forte. Por isso, diremos que quando houver uma semivogal seguida de uma vogal, nós teremos aí um ditongo chamado crescente. Ditongo crescente. E aqui, mais na frente, eu vou chamar a atenção de vocês para esse ditongo oral crescente. Beleza? Tranquilo? O ditongo ainda pode ser considerado oral ou nasal. Oral é todo som que sai apenas pela boca. A, E, I, O, U. Nasal é todo som que sai pela boca e parcialmente pelo nariz, pela cavidade nasal. An, E, In, On, são sons nasais. Beleza? Então eu preciso da sua atenção agora para você não errar uma questão dessa na prova. Falaram, falaram. Eu quero que você perceba o seguinte: quando você pronuncia a palavra falaram, você percebe que ocorre um som de ali no finzinho da palavra, né? Falaram. Falaram. Não é falaram, é falaram. Esse M, quando está no fim de palavras, né? No fim de palavras, é um M que pode funcionar como se fosse uma semivogal, né? Uma semivogal. Então diremos que houve aqui um ditongo. Por que ditongo? Eu botei esse W aí para representar o som do U como semivogal, beleza? Falaram. Por que ditongo? É o A, mais esse M que tem o som de ão, ok? Ão. Ele é nasal porque uma parte do som sai pela cavidade nasal. E ele é decrescente. Por quê? Porque sai do som da vogal e vai para o som da semivogal, ou seja, o som desceu, né? Decresceu. A mesma coisa ocorre na palavra órfão, logo abaixo, né? O an é a vogal e o o é a semivogal. Tranquilo? Beleza? Esses são as nossas possibilidades de ditongo. Ditongo são dois sons vocálicos na mesma sílaba, ok? Dois sons vocálicos na mesma sílaba. Existe a possibilidade de três sons vocálicos na mesma sílaba, que é o tritongo, beleza? Que é o tritongo. Como assim, professor? O que é um tritongo? O tritongo vai ser obrigatoriamente a sequência de semivogal, mais semivogal. Obrigatoriamente, o tritongo é semivogal, mais vogal, que é o som mais forte, mais semivogal. Ok? Alguns autores definem elegantemente o tritongo como uma vogal ladeada por duas semivogais. Beleza? Então perceba que em saguão, o U é a semivogal, aí o som sobe para a vogal e desce para a semivogal. Paraguai, a mesma coisa. Enxaguei, enxaguem.
A mesma coisa ocorreu aqui em todas essas ocorrências. A diferença de um tritomo para o outro é se ele é oral ou se ele é nasal, ok? Ou se ele é nasal. Tranquilo até aqui? Tudo em ordem, né? Então, nos encontros vocálicos, se eu tenho dois sons vocálicos na mesma sílaba, vogal mais semivogal ou semivogal mais vogal, eu tenho um ditongo. Se eu tenho três sons vocálicos na mesma sílaba, semivogal, vogal mais semivogal, eu tenho ali um tritongo. E, por fim, o último encontro vocálico é o hiato. Na verdade, o hiato é quando duas vogais se encontram, né? Mas essas duas vogais vão se encontrar na mesma sílaba? Nunca. Beleza? Nunca. Então, o que é o hiato? É a separação de duas vogais. Duas vogais se encontram na palavra, mas nunca ficarão na mesma sílaba. Então, vocês precisam ler os exemplos aqui, beleza? País separa, né? Vogais iguais sempre se separam. Caatinga, vô, né? Rainha, baú, são palavras que sempre vão apresentar essas vogais separadas, e no momento a separação de sílabas, ok? Então, eu tenho aqui baú. É diferente, por exemplo, da palavra pau. Pau. Pau não separa, porque eu tenho uma vogal A e uma semivogal, com um sonzinho bem mais fraco. Agora, quando eu tenho baú, eu tenho aqui duas vogais. Portanto, ficam separadas, ok? Ali na separação de sílabas. Pessoal, do mesmo jeito que os sons vocálicos se encontram, os sons consonantais também se encontram, ok? Os sons consonantais também se encontram. Como assim? As consoantes podem ficar na mesma sílaba, aí é o que a gramática chama de encontro consonantal perfeito ou próprio. É a, são as duas consoantes na mesma sílaba, né? Braço, quebrado, craque, né? Veja que B e R, B, R, C, R estão na mesma sílaba, beleza? Já o encontro consonantal chamado imperfeito ou impróprio ocorre quando na separação silábica, né, essas consoantes ficam separadas. Advogado, né? Advogado. O D e o V são duas consoantes, ficaram em sílabas separadas, portanto, temos aí um encontro consonantal imperfeito ou impróprio. Beleza? Ou impróprio. Ah, não confunda encontro consonantal com dígrafo. No encontro consonantal, nós ouvimos a pronúncia das duas consoantes envolvidas, ok? As duas consoantes envolvidas. No dígrafo, nós temos duas letras que praticam juntas um único som. No dígrafo, nós temos duas letras que praticam juntas um único som. Esses dígrafos podem ser chamados de dígrafos vocálicos ou dígrafos consonantais. Então, vamos à definição de dígrafos vocálicos. Dígrafos vocálicos vão acontecer quando as letras M e N
forem usadas apenas para nasalizar algumas vogais. Por exemplo, ambulância. Quando você escreve ambulância, escreve AM. Mas o que é que você ouve? Apenas o fonema do A com um tio em cima. Você escreve AN. O que é que você ouve? Apenas o A com o tio em cima. Então eu tenho duas letras escritas, mas tenho apenas um fonema pronunciado. An, an. Beleza? Se eu tenho a palavra cinto, cinto, o que é que eu escuto dessa palavra? Qual é a transcrição fonética? Eu escuto o s, que é o som do S, né? S. O I eu escuto nasalizado, sim. Eu escuto o som do N? Não, ele já está representado aqui pelo tio, né? Sim, tu. Não é isso que a gente escuta? A transcrição fonética chega a ser até engraçada em alguns momentos, né? Perceba que I e N aqui praticam apenas um fonema. Isso é o chamado dígrafo vocálico. Isso é o chamado dígrafo vocálico. Beleza? Tranquilo? E o dígrafo consonantal? O dígrafo consonantal são aqueles mais conhecidos por nós, né? CH, RR, SS, SC, depende, SC cedilha, XC, XS, LH, NH, QU e GU a gente precisa tomar muito cuidado, beleza? Preste atenção. QU e GU, a gente só vai dizer que é dígrafo, que forma dígrafo, quando nós não ouvirmos o som do U na pronúncia. Por exemplo, eu tenho a palavra guitarra, guitarra, beleza? Eu escuto o som do U? Não, eu escuto apenas o som do G, do I, do T, do A. Eu escuto o som de dois R's ou só de um R? Uma pronúncia só, guitarra. Ra. Eu coloquei aqui como R maiúsculo para representar esse som de Re, beleza? Re e o Azinho aqui, ó. Guitarra, ok? Eu não escuto o som do U, eu tenho um dígrafo. Eu tenho RR e só escuto o som de um R, eu falo que é dígrafo também. Então a palavra guitarra contém dois dígrafos. Dois dígrafos. Dois dígrafos. Queijo. Você não escuta o som do U, você não fala queijo, você fala queijo. Você escuta o som do Q, né? Do E, do I, do J e do U. Queijo. É diferente da palavra quando. Quando. Aqui a gente escuta o sonzinho do U. Então eu posso falar que houve dígrafo na palavra quando. Não há dígrafo no U, há dígrafo vocálico no AN. AN, dígrafo vocálico. Beleza? Dígrafo vocálico. AN. Beleza? Tranquilo? E assim como duas letras podem apresentar um único som, uma letra pode representar dois sons, mas isso aí é menos recorrente porque só acontece em um caso. Qual é o caso? É o X com som de KS. É o X com som de KS. Por exemplo, eu escrevo a palavra táxi, né? Mas qual é a pronúncia dessa abençoada? Eu escuto o som do T, eu escuto o som do A, só que eu não escuto o som do X, não é taxi, né? É táxi. Táxi. Então eu escuto o som do K, eu escuto o som do S e eu escuto o som do I. Beleza? Táxi. Beleza? Tranquilo? Táxi.
É isso que eu escuto. Esse K aqui tá meio estranho, mas é o K minúsculo, beleza? É o K minúsculo. Tóxico, não é tóxico, é tóxico, beleza? Tranquilo? E aqui uma observaçãozinha geral. Você deve tomar cuidado com a divisão silábica quando a palavra apresentar prefixo ou sufixo, alguma coisa assim. Você vai observar, né? Transatlântico, transatlântico. Veja, o S forma uma sílaba com o A, né? Se veio uma vogal depois, vai formar uma sílaba normalmente. Transatlântico. Bisavô, bisavô. Mas veio agora uma consoante em bisneto, então separa bisneto. Substância. Beleza? Tranquilo? Então, essas são as observações que eu tenho a fazer sobre fonologia. Resumão da aula: fonema, letra, vogal, semivogal, consoante. Sílaba, encontros vocálicos, encontros consonantais, dígrafo e dífono. Vamos agora rapidinho, rapidinho, colocar os nossos conhecimentos à prova. Veja, temos aqui uma questão da Prefeitura de Santana de Parnaíba. Questãozinha, pessoal, 2025. Questão nova, questão que saiu agora do forno. O cargo era auxiliar em saúde bucal. Beleza? Marque a alternativa devida de acordo com a correta separação de sílabas das palavras do texto. Dia, muito, desfeita e hipocrisia. Veja, dia, o I tem um som forte. Então, dia, separa. Dia, muito. O I já tem um som mais fraco, né? Então é muito. O I já é semivogal. Desfeita. Desfeita. Hipocrisia. Veja que o I tem um som forte, né? Hipo, hipocria. E agora, qual é a nossa alternativa correta? É a letra A? Não, porque dia está errado. Beleza? Dia está errado. É a letra B? Dia está certo. Muito está certo. Desfeita está certo. Hipocrisia está certo. B de bola é o nosso gabarito. Na letra C, dia está certo. Muito está errado. Desfeita tá errado. Hipocrisia tá certo. Dia, ok. Muito ok. Desfeita, ok. Hipocrisia tá errado. Na letra D de dado. Portanto, nosso gabarito é B de bola. MS Concursos 2025 também. Prefeitura de Santana de Parnaíba, mesmo cargo. Ou seja, duas questões de fonologia na mesma prova do mesmo cargo, né? Você pode estar pensando aí, professor, não acredito que uma prova de concurso público vai cobrar a separação de sílaba. Pois é, estou mostrando a você que isso é cobrado, beleza? Tratando-se de encontros vocálicos, a palavra do texto pouco, deleita e depois. As palavras do texto são respectivamente. Não é que as palavras sejam, né? Elas não são, elas apresentam esses encontros aí. Pouco, pouco. O que é que eu tenho? Um ditongo, né? Pouco, eu tenho um ditongo. Oral decrescente, né? Ou, né? Deleita, a mesma coisa. Deleita.
Ditongo também. Ditongo também. Depois. Depois. Ditongo também. Então, se eu tenho 3 ditongos, eu tenho o gabarito letra A. Beleza? Depois. Polvo, deleita, depois. Para finalizarmos aqui as nossas questões, FAO 2025 também, Prefeitura de Quarto Centenário, lá no Paraná. Procurador jurídico. Então, provavelmente uma questão de nível superior, pessoal. Questão de nível superior. Veja, o enunciado é bem simples e direto. Assinale a alternativa cuja palavra não apresente dígrafo. Não apresente dígrafo. E aqui vai uma dica de resolução de questão. Quando você estiver na sua prova, quando aparecer a palavra não, quando aparecer a palavra incorreto, incorreta, né? Exceto, destaque essas palavras, beleza? O nosso cérebro, ele está acostumado a procurar a resposta correta e não a incorreta. Então, precisamos dar o destaque adequado para que não erremos a questão por algum deslize ou falta de atenção. Assinale a alternativa cuja palavra não apresente dígrafo. Beleza? Dígrafo. Dígrafo é o quê? É a ocorrência de dois sons. Ou, dois sons não, perdão. Chega, apaga. Dois sons não. Duas letras duas letras, duas letras, dígrafo, né? Dígrafo, duas letras, um único fonema, um fonema, um fonema. Beleza? Carreira tem dígrafo? Tem. RR é dígrafo. Chamado tem dígrafo? Tem. CH é dígrafo. Planejado tem dígrafo? Não. PL você ouve o som do P e do L, não é isso? Então, PL, planejado, é o nosso gabarito. Aqui é só um encontro consonantal. Consonantal. Espalhadas, LH é dígrafo. E pessoas, SS é dígrafo. Beleza? Tranquilo? Meus queridos, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Vamos à nossa próxima aula com orientações para a acentuação gráfica. Muito obrigado. Aguardo você na próxima aula.